Se vira, problema seu, é seu problema. Dá conta disso sozinho. Dá conta disso. Vai lá, se vira. Se vira é uma das expressões que talvez quando sai da boca, sai do jeito mais satisfatório possível. É aquela expressão que quando sai da boca você sabe que é uma grosseria absurda, mas ao mesmo tempo há um certo prazer, um certo gozo no se vira, no dá conta a você mesmo. E eu acho que é importante trazer esse momento do se vira para uma experiência muito específica, que é a experiência universitária. E eu tenho certeza que é possível, inclusive, talvez, universalizar esse tipo de experiência específica do se vira para tentar falar sobre ela em contextos que são muitas vezes diferentes do universitário, passando pelo contexto do ambiente de trabalho, passando pelo contexto familiar, por exemplo, passando pelas trocas de favores que talvez a gente meio que tenha que fazer quase que cotidianamente para viver no Brasil. Eu sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e hoje eu não queria fazer um vídeo com referência, com nada disso não. Eu queria fazer um vídeo, na verdade, mais livre, falando sem muita preocupação e editando aqui o mínimo possível, sem roteiro, sem nada do tipo, tá? Uma das primeiras coisas que eu vi na faculdade e que eu nunca tinha visto da maneira como aconteceu dentro da faculdade, fora dela, foi uma aluna tomar um se vira na cara, direto na frente de todo mundo, publicamente. Vale dizer que é um contexto muito específico. A aluna tinha ficado de DP numa disciplina, tipo assim, numa quinta-feira, e aí a disciplina do semestre corrente, que também era na quinta-feira, ia ter uma prova. Ia ter também a prova da DP, na mesma quinta-feira, nas mesmas aulas, no mesmo período que ia ter a prova da disciplina do semestre corrente. Pois bem, ela perguntou para o professor do semestre corrente, mas o que eu faço? Eu estou de DP e eu vou fazer prova no mesmo dia com outro professor. E o professor lhe respondeu, se vira. Lhe respondeu diretamente, se vira. Sem nenhuma dó, sem pena, sem nada, assim, nada. Se vira, reto, seco, se vira. Eu admito que a fama do se vira ela era muito presente antes de eu entrar na faculdade, né? A fama de que na universidade o professor manda você se virar, você que dê conta dos seus problemas, não é problema de mais ninguém. Mas eu vi isso acontecendo ao vivo do jeito mais constrangedor possível, porque é óbvio, numa situação dessa, o cara, assim, há outras respostas possíveis, né? É possível dizer, pô, não sei o que você pode fazer, não sei. Você pode de repente fazer uma outra prova, você pode fazer a prova de recuperação, você pode fazer a P2, você pode fazer uma prova substitutiva. Existem mecanismos de contornar esse tipo de situação e mecanismos, inclusive, acadêmicos que dão conta de deixar que isso possa ser contornado, né? Fazer a prova substitutiva é um exemplo disso. Mas a resposta do professor foi, se vira. Eu entrei na faculdade com 17 anos, na FATEC, que é uma faculdade pública do estado de São Paulo, voltada principalmente para o mercado de trabalho, para cargos especializados dentro do setor industrial ou dentro do setor de serviços. E basicamente essa entrada ela aconteceu junto com outras 39 pessoas, 40 pessoas passam no curso, e no fim do período do curso, somente, se eu não me engano, 10 pessoas conseguiram se formar. O meu ano, inclusive, foi o ano que teve mais formandos. Então, a tradição é que menos de 25% das pessoas consigam se formar dentro do período. E assim, é um curso feito principalmente, falando de um jeito cru aqui, um jeito cru porque eu também estava inserido nisso, né? É feito para o filho do peão ter uma faculdade e conseguir um emprego melhor. Essa foi a minha realidade, essa foi a realidade de meio que todo mundo que estava ali fazendo a faculdade, né? Filho de operário, que trabalha de repente já na indústria e que gostaria de ter um emprego melhor, ponto final. Essas pessoas, incluindo eu, não necessariamente dominavam ali as matérias, as disciplinas, de um jeito que possibilitasse você fazer cálculo 1, cálculo 2, física geral 1, física geral 2, de um jeito leve, tranquilo, né? De um jeito
de um jeito bonitinho. Pelo contrário, era necessário ter ali um aprofundamento, ter um estudo aprofundado. E nesses 2 primeiros semestres da faculdade eu ainda não tinha emprego. Como eu falei, eu entrei com 17 anos, eu era o mais novo da sala, e eu tive um tempo inicial onde eu pude me dedicar ali à faculdade, pude me aprofundar, pude estudar e pude até acompanhar de boa as disciplinas de cálculo, de física do início do curso. Pois bem, nem todo mundo conseguia, as pessoas já estavam, sei lá, com 25 anos, 26, tinham um filho, já eram casados, de fato estavam buscando uma melhora profissional para conseguir um emprego melhor ali depois de fazer a faculdade. E era muito comum ficar de DP em cálculo e em física principalmente. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim, você já consegue imaginar que esse se vira que foi dito explicitamente para a aluna que estava de DP é um se vira que, por sua vez, implicitamente é dito para todos os alunos que entram na faculdade sem uma base sólida em matemática, em física, e acabam ficando de DP para sempre no primeiro semestre, até serem jubilados. Isso não é incomum. Ou jubilados ou até desistirem. Eu cheguei a ser monitor de física e de química na universidade. E sempre tinha ali pelo menos umas 15 pessoas para fazer exercícios, para conseguir resolver problemas do dia a dia que envolviam física e química, porque elas precisavam passar na disciplina, porque elas não conseguiam passar na disciplina. Muita gente teve que se virar. Mas aí a minha questão é, esse se vira, ele é uma demonstração de autoridade que envolve um reconhecimento da autonomia do aluno, ou esse se vira, ele está muito mais para desculpe o palavreado, mas para foda-se. Hoje em dia já é fácil você ter universidade que tem a disciplina de pré-cálculo, por exemplo. Já é fácil encontrar universidades que trabalham nesse momento anterior do primeiro semestre, em que a pessoa vai ter ali um ensinamento inicial que provavelmente lhe faltou no ensino médio. Porque, afinal de contas, apesar disso ser um problema da educação básica, bom, esse é um problema concreto. Quando a pessoa entra na faculdade, é necessário que a faculdade dê conta disso. O se vira não basta, ele não é o bastante, ele não resolve o problema. O se vira, na verdade, corta as chances, as possibilidades de um aluno conseguir se formar. E se um aluno não se forma, como é que você vai ter ali os profissionais do mercado? Como é que você vai ter, pensando agora numa universidade que forma para pesquisa, como é que você vai ter cientista, pesquisador, pesquisadora? Como isso vai acontecer? Passado esse momento inicial da graduação, eu fiz uma especialização em sociopsicologia na Escola de Sociologia Política de São Paulo, que foi maravilhoso, e o se vira aconteceu de uma maneira diferente. Na especialização, você não tem prova, você não tem que fazer prova para passar de semestre. Você entrega um ensaio, um artigo, aborda um tema no ensaio, no artigo e faz a sua entrega. Então esse se vira, ele sim começa a acontecer com uma pressuposição da autonomia do aluno, que é o se vira bom, você já é graduado, está aqui fazendo aula. Provavelmente você está aqui porque você quer. Você está aqui não só porque quer, mas está aqui com uma necessidade que é sua. E se você não precisa disso, você só vai embora, que está tudo bem. O mesmo vale para o mestrado, fiz na Unifesp, e no doutorado, que agora eu estou fazendo na Unifesp. As disciplinas do mestrado e do doutorado, elas não cobram uma prova, você não tem uma prova, você não faz uma prova. Você entrega um artigo, um ensaio, e é necessário ler os textos que são abordados em sala de aula. Então, toda aula você vai ter textos que vão ser abordados, e para participar da conversa você precisa ler os textos. Para conseguir se desenvolver intelectualmente, e no fim, fazer o seu projeto, fazer sua dissertação, sua tese, você precisa ler, você precisa dar conta da carga de leitura, tem que dar conta de conseguir participar do debate e absorver esse debate de tal maneira que ele entre na escrita da tese. O se vira aqui, ele adquire um contorno diferente, porque parte-se do princípio de que, novamente, há uma autonomia de fato e há um interesse que é genuíno da pessoa que está fazendo uma pós-graduação. Mas eu acho que no ambiente de trabalho assume contornos parecidos com a universidade. Um se vira que, na verdade, tende a prejudicar muito mais do que a ajudar. Eu trabalhei no setor de serviços durante quase minha carreira inteira profissional,
E é muito comum esse se vira principalmente para estagiários, né? Eu nunca fui estagiário, nunca tive essa experiência, mas eu já percebi muito disso acontecendo, já vi isso acontecendo inúmeras vezes, que é o estagiário ter que se virar. É o estagiário que é alguém que não sabe nada ainda, ter que se virar para aprender alguma coisa. E pior, ainda existe determinado discurso, não sei se é só em São Paulo, mas em São Paulo isso é muito comum, que é o discurso de que o profissional que seria seu responsável enquanto estagiário, ele ter sido negligente com você, te ajudou a ter autonomia, a se virar, a resolver os problemas. E aí, de repente, você tem o desenvolvimento de um estagiário que vira um profissional que não conhece limite, que não sabe muito bem como lidar com alguém que precisa de uma ajuda ali, uma ajuda aqui, que não consegue fomentar debate, que não consegue fomentar discussões para projetos dentro do trabalho, que não consegue lidar muito bem com a necessidade de acompanhar um outro profissional no desenvolvimento dele, que só consegue no fim do dia avaliar, mas não consegue acompanhar, mas não consegue dar conta de estar do lado, não consegue dar conta enfim, de contribuir para o desenvolvimento de uma pessoa que ela, aprendendo, vai facilitar inclusive o próprio trabalho de quem é o responsável ali em fazer o acompanhamento. E esse é o básico, esse é o básico. O se vira, nesse caso, ele tende a acontecer com a própria negligência. Ele tende a acontecer com faz aí seu trabalho, dá conta, se vira, tenta. E se você não conseguir, o seu contrato de estágio termina e você é demitido, não fica na empresa, se vira. A falta de educação do se vira, que é dito diretamente, é substituída, no caso, por um se vira que ele acontece na própria negligência, ele acontece numa passividade negligente. Ele acontece justamente quando não se diz se vira, mas se deixa ali nas entrelinhas, né? Dá conta aí do seu trabalho sozinho, se vira. E nessa negligência é possível se proteger do se vira, se proteger de ser tido como mal educado, se proteger de ser tido como rude, como negligente de fato, porque afinal de contas, quando eu digo que há uma negligência com estagiários, no fundo eu estou falando de algo que vem de um olhar analítico e não de algo que é dito explicitamente. Porque nas palavras, no dia a dia, essa ideologia do sofrimento que vai te alçar a um desenvolvimento profissional é muito presente, infelizmente. E tudo se passa como se o sofrimento de fato fosse o caminho para conseguir ter um desenvolvimento profissional, quando na verdade esse caminho pode ser facilitado e não há nada de errado em facilitar o caminho profissional por meio de um acompanhamento, por meio de uma ajuda, por meio de um profissional que é supervisor e que dá conta de pegar na mão e te levar para o caminho. Mas muitas vezes, e aí eu sei, né, eu tenho plena consciência disso, todo mundo está muito atarefado, todo mundo está muito pressionado e não necessariamente há espaço para que possa acontecer esse tipo de acompanhamento. Não necessariamente esse espaço existe e não necessariamente, isso é muito importante, não necessariamente ele é cobrado como parte integrante do trabalho de um profissional que acaba tendo que ser o responsável por acompanhar um estagiário ou uma estagiária específica. Eu acho importante dizer também que é muito comum uma infinita troca de favores na nossa cultura, grosso modo, né, uma infinita troca de pequenos favores que ela vai acontecendo e vai firmando um certo laço de amizade, de companheirismo entre as pessoas e que o se vira, ele é um péssimo jeito de lidar com esse tipo de dinâmica. É um péssimo jeito de lidar com a necessidade de se dispor a fazer pequenos favores e, de repente, até mesmo a receber pequenos favores. Esse se vira quebra o laço social. Esse se vira queima teu filme. Mas o se vira negligente, esse é bem aceito, né? Porque você me pede um pequeno favor e em vez de eu dizer não, se vira, eu lhe digo, eu já vou fazer um outro favor, não vou conseguir te ajudar. Ou então eu lhe falo, é que eu tô doente, eu não vou conseguir te ajudar dessa vez. E esses contornos específicos, eles vão dando forma para um se vira da negligência que pode ser feito, que tem lugar para ser feito, que pode ser sustentado sem exatamente se ter uma consequência negativa para quem está mandando se vira. Mas uma coisa é clara, né? A melhor situação do mundo é não depender
de ninguém para coisas graves, para coisas grandes, para coisas muito necessárias, para coisas que você precisa muito, que você dá muito valor, porque esse se vira, se ele com certeza não vai vir explicitamente, como o meu professor da faculdade fez com a mulher, ele vai vir indiretamente como uma forma de negligência. E talvez seja algo que te traz uma impotência muito grande perceber que um se vira foi dito sem precisar ser dito explicitamente e que não há nada que você possa fazer a não ser tentar de repente praticar uma vingancinha infantiloide em algum momentinho, se surgir a oportunidade, e muitas vezes pode não surgir, mas que no fundo não vai levar a nada, né? Nada vai mudar, nada vai se alterar, mesmo com esse se vira sendo dito. E perceba que apesar de eu estar falando sobre se vira ao longo do vídeo todo, no fundo, o que a gente está falando é sobre essa eterna necessidade do laço social baseado em favores que quando ele é quebrado, quem quebra vira um pária. E é necessário ter um certo jeitinho para lidar com isso, tá bom? Me diga você se achou legal esse formato de conteúdo, sem muita referência, mais no papo fluido, sem muito frufru, sem muito conceito, sem muita citação. E eu gostaria de tentar fazer mais conteúdos assim, fluidos, sem muita referência, mais diretos, mais tranquilos de ser dito e mais tranquilos de ser escutado, abordando temas diferentes, sem necessariamente trazer uma grande conclusão, uma grande análise, nada do tipo, tá? Muito obrigado, se inscreva no canal, seja membro e até a próxima.